E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adilson Leon, esse é o canal Dicas do Leon e nesse vídeo nós vamos tecer com fibra sintética esse aparador aí que nós fabricamos aqui no nosso canal. Desde já eu peço que se inscreva aí no nosso canal para apoiar o nosso projeto. Siga aí o passo a passo que você também vai tecer o seu aparador, assim como eu estou fazendo aqui. Esse vídeo é uma sequência aí de fabricação de peças. O aparador é uma peça muito boa para venda. Então, meus amigos, eu já estou começando aqui o vídeo. Depois que eu já enrolei a parte de baixo, nós vamos fazer um ponto igual a esse nas outras pernas. Já enrolei o quadro de baixo, o quadro de cima. Presta atenção nesse vídeo aqui, que ele é cheio de detalhes. Então, assim, ele é meio que uma pegada para quem está começando, tá? Que eu vou mostrar aqui o passo a passo mesmo, tudo do zero. Ele ficou um pouquinho grande, mas o objetivo é você ver o vídeo e desenvolver sua peça aí, ó. Então eu já comecei fazendo a ancoragem ali, ó, do ponto da minha peça, que é onde eu vou fazer ali na união dos materiais ali, ó. Eu já fiz o primeiro X, eu subo marcando o outro X, e aí, ó, o próprio desenho, ele vai me falando para onde que eu tenho que ir, ó. Presta atenção que você só vai replicar isso aqui em todos os pontos que você estiver fazendo aí, ó. Viu? Então, o desenho te mostra certinho para onde que você tem que ir. No começo você até estranha um pouco e tal, mas conforme você pratica, você começa a perceber quando o desenho começa a ficar diferente. Aqui eu só tiro uma dúvida só da largura, da quantidade de volta que eu dei aqui, deu certinho. Eu faço a colagem sempre voltado para a parte de baixo, onde ela não vai aparecer depois que eu terminar a peça, ó. Eu sempre colo para baixo. Meu aparador tá de cabeça para baixo aqui, pessoal. Eu comecei, ó, fazendo os pontos de baixo. Então eu vou ali, confiro, tá tudo justinho, beleza. As pernas da frente as pernas da frente é Luiz 15 dupla, perna de trás Luiz 15 única só, né? Uma perna só, ó lá, ó. Por que que ela é assim, Adilson? Porque esse aparador, ele tem a finalidade de ser encostado na parede. Então, a parte traseira dele é reta, a perna tem uma leve abertura para as laterais, que é para seguir o formato das pernas da frente. Mesmo esquema, ó. Começa através de um X e aí você chega lá, ó. Eu uso o padrão, 2 voltas para cada lado. Quem acompanha meu vídeo sabe, você pode fazer com 3 ou você pode fazer com 2, com uma, conforme você achar legal aí. O ideal é você fazer padrão. Todas no mesmo modelo, mesmo padrãozinho de volta que você der, ó. Então eu já fiz o ponto ali, isso aqui você replica para o outro lado lá. E o ponto depois de acabado fica assim, ó, os dois lados aqui. A ideia é, além de dar o acabamento estético mesmo, e de tampar a parte de soldagem que foi feita na armação, ó. Então, agora também, ó, atenção para isso aqui, ó. Eu já venho ali e meço mais ou menos aí a distância que dá, que eu vou fazer a colagem. A minha peça está de cabeça para baixo aqui, ó. Presta atenção. Eu já parto, ó, na primeira volta depois da emenda da borda do aparador, ó, eu já fiz a colagem ali da peça. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu só vou medir o comprimento da fita, ó, considerando uma ponta que precisa sobrar, onde eu vou puxar para poder fazer a colagem. Então ele não vai ser exatamente a largura, ele vai ser um pouquinho maior. Então ali, ó, eu já conto três voltas, colo a segunda. Olha lá, ó. Puxei a mesma medida da primeira, que é a mestra que eu tirei ali, ó. Então eu vou usar como padrão a primeira. Eu já venho, pulo 3 casas, 3 voltas de fita, que eu enrolei o aro superior. Meço ali, ó, pô, cortou. Aí, ó, nesse caso, eu não tirei os rolos da fita lá, não. Eu já vim, ó, e tô usando o mesmo pedaço que tá lá no rolo. Eu corto já no tamanho certo, já para eu evitar a perda da fibra sintética, né? E para enrolar esse quadro de cima e o quadro de baixo, eu puxei 2 braçadas aí
Na verdade foram vários pedaços com duas braçadas, né? Aí você vê aí quanto que vai ficar bom para você. O meu aparador ele é de 90 centímetros de comprimento por 35 de largura. Se você for fazer a mesma medida que o meu, é mais ou menos isso aí. Você enrola e depois você joga a parte da colagem para baixo. Você percebe que ele tá, lembrando a você que ele tá de cabeça para baixo aqui, ó. Eu vou fazendo a colagem da plantada que vai atravessar lá do outro lado. Eu colo por baixo e passo por cima para não aparecer a parte da cola do lado. Eu poderia fazer a colagem do lado, mas aí era outro acabamento, eu acho feio. Por isso que eu faço a colagem embaixo, porque eu teço a borda também do meu aparador. E aí ele de frente, depois de pronto, ele dá um aspecto muito mais bonito do que eu tecer só em cima. Então, ó, não tem segredo. Você viu que eu não precisei marcar os dois lados? Eu conto três e venho vindo. Eu tenho uma boa noção de alinhamento, que tá reto, que tá torto, esquadro, essas coisas. Então, por isso que eu não esquento muito em marcar dos dois lados. Mas se você é iniciante, você pode fazer a marcação dos dois lados. Aí eu indico você a ter uma canetinha, daquelas caneta piloto. Você pode vir com uma régua e marcar aí da dos dois lados da onde você vai fazer a colagem, ó. E aí eu sigo ali, colo de um lado, estico ali, ó. O mesmo esquema eu vou fazer na parte de baixo, ó. Você viu que agora a gente já tá fazendo a parte de baixo, a parte de cima nós já fizemos ela inteira. Então agora nós passamos aí para fazer as plantadas da parte de baixo, mesmo esquema, ó. Viu que eu deixei sobrando um pouquinho, que é onde eu vou esticar para colar ela esticadinha depois, ó. Então mesmo esquema, o mesmo princípio, ó. Já parto ali do início, pulo ali três voltas de fita, a cada 3 voltas uma plantada. Então aí eu já venho ali, já faço a colagem de mais uma plantada. Esse padrão aqui você vai replicar do início até lá na outra ponta. Ali, ó, você vai, já mede, corta. Mesmo esquema, ó. Vai lá, colou. Estica e corta no tamanho certo. E aí quando você vier fazendo a colagem do outro lado, você só vem prestando atenção no paralelismo, né, entre uma plantada e outra para não ficar torto. E é filé. Vai bater certinho. Você puxar cada 3, ele já vai dar no esquadro para você. É bom só você vir conferindo. Quando você já vir para cada 5, 6 plantados, você dá uma conferidinha. E aí, ó, agora eu já venho fazendo a parte da colagem do outro lado, ó. Certo? Eu já venho ali, eu dou uma esticadinha naquela ponta. Lembra que eu falei para você que deixa sobrando um pedacinho para você ter onde puxar para esticar? Ó, é por isso. Se eu cortar a fita no tamanho que ela já vai ficar ali, ela fica ruim para eu puxar depois, ó. Mas aqui eu já puxo e colo. Olha lá, ó, mesmo esquema, ó. Eu pulo 3 casas e já mando a plantada, ó. Essa cola precisa ser uma colagem bem feita. Então, caso você ainda tenha um pouco de dúvida a respeito de colagem, temos aí um vídeo aqui no nosso canal, dá uma garimpada aí, você vai achar, é um dos primeiros vídeos que eu fiz. Ensina aí os principais pontos que a gente utiliza em acabamento com fibra sintética. Tem também aí a dica de como que você faz para fazer essa colagem, tentando evitar ao máximo de você vir a queimar o seu dedo, porque isso aqui é um ferro quente. Então, no começo é inevitável, hora ou vez ou outra você vai acabar queimando mesmo o dedo. Até eu que sou bastante prático nisso aqui,
Às vezes eu dou uma vaciladinha, dá uma sapecadinha no dedo, mas não é nada do outro mundo não, logo já sara e vambora persistir, que ele é trabalhoso, mas não é nada de impossível, cara. Se eu dou conta aqui, você dá conta aí também. E esse tipo de trabalho, depois de pronto, cara, ele dá uma satisfação tão grande, tanto em você ver a peça bonita, bem acabada, quanto que você vende também, né? Seu cliente gosta, então vira um ciclo bacana. Esse aparador, inclusive, ele já está vendido. Essa cor não é uma cor que me agrada muito, então dificilmente você vai ver eu fabricando uma peça minha para deixar na loja nessa cor, a não ser que, sei lá, eu tenha fita sobrando, que é o caso desse aparador aqui. Agora eu tô com uma quantidade boa de fita vermelha aqui que eu vou acabar tendo que fabricar alguma coisa com ela. Então, ó, mesmo esquema. Agora eu tô na parte de baixo, ó, naquela parte do compartimento de baixo do nosso aparador, ó. Mesmo esquema que eu fiz na parte de cima, eu faço aqui agora, ó. Venho colando, pulando a cada 3 eu venho e faço uma colinha. Você vai lá, ó, padrãozinho, ó, vê lá certinho a distância entre uma e outra. Vai seguindo o padrão aí que não tem erro. Isso aqui, ó, eu tô fazendo bem devagar aqui para mostrar para você a sequência. Cuidado que você tem que ter para não ficar torto. E quando eu me refiro torto, eu não tô falando torto ao ponto de você ter que medir um por um na trena, não. Por isso que eu não uso nada aqui, ó. Eu já vou ali, eu vejo o alinhamento. Vez ou outra eu confiro ali a distância da onde tá para a distância da borda. Eu vejo que tá tudo retinho, eu vou seguindo a sequência, ó, para você ganhar agilidade. Então depois que você cola todas as plantadas, isso vale para a parte de cima quanto para a parte de baixo, ó. Eu pego uma faca e vou cortando esse excesso da fibra aqui, ó, que é a ponta que eu uso para esticar a fibra sintética. Lembra que eu falei que tinha que sobrar um pouquinho, ó? Esse excesso depois você corta. Você pegar uma faca de corte, cuidado para não se machucar. E aí você segue cortando ali, ó. Esse acabamento aqui para mim ele não precisa ser muito cirúrgico, até porque ele vai ficar voltado para baixo aí, ó. Então a peça tá toda armada agora. Nós vamos já seguir aqui fazendo a primeira trama da fibra sintética. Essa aqui eu tô passando aqui, mas ela vai ser a parte da frente aqui. O metalãozinho 1515 tem essa situação, ó, ele não dá para colocar duas fitas na frente, então eu coloco uma só mesmo. E a outra já vai em cima para unir com ela. Só que uma é na frente e a outra já vai na parte de cima. Então, ó, depois que eu já coloco a primeira traminha ali, ó, eu já viro ela para a parte da frente, que é a posição que ela vai ficar. Arrumo ela ali. Agora, nesse primeiro momento, eu ainda não vou colar as pontas e nem esse meio aqui, porque depois eu colo o meio também para não acontecer dela escorregar e virar para a parte de baixo. Mas isso eu deixo para o arremate final, ó. Então agora é só ajuste mesmo dessa frente. Então, ó, eu venho aqui, organizo certinho a união aqui entre a fibra que vai ficar na parte da frente e a fibra da parte de cima. Não precisa se ater muito para isso aqui não, que depois da trama toda arrumada aí você consegue vir ajustando ela.
tá? Então eu tenho esse costume de ficar ali, desde os mínimos detalhes arrumando ali, porque eu já gosto de ver como é que isso vai ficar depois de pronto. Feito isso, ó, agora você só vai seguir com a trama, uma por baixo, uma por cima, deixando sobrar uma pontinha para um lado, uma pontinha para o outro, que um lado você vai colar, né, na verdade. Um lado você cola, o outro você estica e cola. É o mesmo princípio da parte de cima, é a parte de baixo também. O acabamento tem uma diferencinha em cima, mas é coisa mínima. Basicamente, ó, você vai replicando isso aqui, ó, que eu tô fazendo agora. Toda paciência, vai lá, um por baixo, outro por cima. Esse aparador foi pintado aí com a pintura em ouro envelhecido. Parte de baixo tá ok, ó, sobrando ponta dos dois lados. Depois eu venho colando tudo. Agora vamos passar para a parte de cima. Mesmo esqueminha, ó. Viu, ó? O primeiro eu já mandei ali, já viro ele para frente. O quadro superior aqui, que é esse que eu tô tecendo agora, ele é no Metalon 2020, então lá naquela face ele vai dar com duas carreiras de fibra sintética, então vai ser uma invertida da outra. Essa primeira, ela já é o ponto de partida minha. Daí é um por baixo, outro por cima, corta as duas pontas ali, mesmo esquema eu faço com a outra. Já deixo ela esticadinha aqui. Posiciono ela bem, porque tem uma outra que vai vir aqui em seguida dela de frente também. Então, ó, eu já sigo aqui colocando outro pedaço de fibra, mesmo esquema, deixo sobrando pedaço para os dois lados. Esse padrão você vai seguir até lá no final, mas dá uma segurada aí, que tem ainda um macetezinho aqui que é importante você pegar para o acabamento das quinas não ficarem feias. Você vai perceber que desde a montagem lá da armação, esse quadro de cima eu não montei ele com meia esquadrilha, 45 graus, porque depois eu tampo ele com a fibra sintética, ó. Então é muito importante você fazer esse acabamento para não ficar aquele buraco feio lá na frente. Então eu puxo, posiciono ele ali, já deixo esticadinho. E aí, meus amigos, você vai pegar essas pontas aqui, ó, depois de esticar elas, e vai colar ela dobrado na frente, igual eu vou fazer agora aqui, ó. Presta atenção, ó. Eu já vou cortar ela aqui no tamanho que eu vou colar ela aqui na lateral. Geralmente isso aqui eu coloco duas voltas de fita da lateral aqui onde ela tá, ó, eu colo nessas duas da lateral, ó, as duas primeiras. Então eu já colo a de baixo, em seguida colo a de cima aqui. Depois, quando eu vim tecendo a trama de cima, essa cola vai sumir, porque eu vou colar a fibra em cima dela e vou jogar para baixo, ela não vai nem aparecer. Então eu posso colar na lateral aí que não vai dar nada. O mesmo esquema que eu fiz ali, eu fiz do outro lado também. E já estou fazendo na parte de trás. Ó. Se você vê aí nessa parte da frente que aparece no vídeo para você, já tá com a traminha ali na frente, ó. Agora eu vou fazer do outro lado lá.
O mesmo esquema. Então, ó, depois que você trama os dois lados, a parte da frente, a parte de trás, digamos assim, porque tem aparador que ele é dos quatro lados. Inclusive o outro que eu fiz junto com esse aqui, ele não tem muito lado não. Os quatro lados dele, ele funciona. Esse aqui ele é de encostar na parede, mas tem uns que não é. E aí, meus amigos, ó, presta atenção aqui como é que eu tô fazendo, ó. Eu não preciso ficar cortando pedaço de fita. Ela não tem trama, não tem, na verdade, mescla. É uma cor só. Então, ó, eu tô com o rolo de fita ali do lado. Eu venho tecendo ela aqui. Deu tamanho, eu corto um pedaço. Porque eu tô montando colando ela dos dois lados. Tem caso que o cara vai, ele gasta o dobro de fita para fazer um aparador desse. É errado? Não, eu não acho que seja errado. Depende da pressa da pessoa. Mas eu não gosto de jogar dinheiro fora, então eu prefiro colar um monte de cola nas laterais e dar um acabamento bacana nela, que não vai aparecer a cola, né? Depois de pronto você percebe que a cola não vai aparecer, ó. Então, ó, como que tá ficando a peça na frente, ó. Ó, é isso aqui que eu falei pra você, ó. Depois que você colocar a trama, ela tampa do lado. Você cola embaixo, igual eu vou fazer agora aqui, ó. Porque se você quiser, você pode também vir tecendo, rodeando ela. Jogou, tramou de um lado, rodeia ela por baixo, puxa, vem tecendo de novo. A diferença é que com a fita que você vai fazer, você faria dois aparadores, você vai fazer só um. Eu já fiz assim? Já fiz em alguns casos. Caso que o cliente veio e falou comigo, pediu um aparador urgente, rápido para fazer por causa de algum motivo, ou ia fazer um evento, que eu já vendi bastante também para buffet, para essas coisas aí, eles gostam de ter esse tipo de material. Então, pela pressa, eu fiz. Você ganha em tempo, mas você perde em material. O acabamento fica bom também. Então, se você quiser tecer rodeando, eu não te julgo. Você vai colar menos, mas você vai gastar mais material. Aí eu não te julgo, cara, porque é jeito de trabalhar. Eu prefiro vir colando esse monte de fita aqui, que depois você vai ver que o resultado fica bacana também. Mas eu não costumo tecer rodeando. Não vou falar que eu nunca vou fazer, mas eu não costumo fazer. Então, ó, pessoal, o que que eu já estou fazendo aqui? Como eu sei que eu vou puxar só do outro lado, para adiantar meu serviço, ó, eu já vim aqui cortando toda a ponta dessa lateral na posição que eu vou fazer, ó. Então eu já colo um ali, colo outra fita. A quantidade eu sei que tá certa de fita aqui, então ela vai morrer zerada lá na outra ponta. Depois eu só venho aqui e dou um acabamentinho final nessa lateral para não ficar nenhuma rebarba aqui, que aí fica feio. Ó, toda união começa aqui, você tem que achar um jeito de driblar aí, ó, essa parte da perna, ó. Então eu colo ela ali, não ficou 100%, mas também ficou bem discretinha ali, nem dá pra perceber que ela tá meio que colado só na beirada. E aí você vai fazer esse esquema aqui em toda essa lateral.
Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, ó. E o mesmo princípio que você usa na parte de cima, você usa na parte de baixo também para fazer. Depois de pronto, você pode pegar uma faca aí de corte ou de serra e dar só um arrematezinho. Muito cuidado para não fazer cagada nessa hora, que se você passar a faca errado aqui, você corta a parte de baixo, que é a ancoragem dessa trama de cima, aí tá feita a cagada, aí você vai ter que consertar e cola outra fita em cima, fica a coisa mais feia desse mundo. Então, ó, parece que eu tô fazendo ligeiro ali, mas eu tô fazendo com bastante cuidado para não correr risco de perder o serviço que eu fiz até aqui, ó. Então, ó, só corto o excesso da fibra que eu tô colando aqui, sem passar a faca na fita de baixo, tá? Mas se a faca tiver afiada igual essa minha aqui, a ideia é tirar essa rebarba. Ó, ela vai ficar assim. Depois que eu puxar lá pelo outro lado, ela vai dar um acabamento melhor ainda. Mas o negócio fica bacana mesmo. Então, pessoal, o princípio é esse aqui, ó. Você vai puxar, esticar mesmo. Não com força que rebente, mas esticar de modo que fique uma trama bem esticadinha, bem justinha. Que agora é o arremate final. Tanto da parte de cima e de baixo você vai fazer o mesmo esquema. Meus amigos, obrigado por acompanhar o nosso vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal para apoiar o nosso projeto aí. Valeu, obrigado e até mais. Ó, veja bem, ó. Eu já venho ali, estico bem esticadinho. Vou fazendo a colagem de um por um da fibra sintética. E nesse padrãozinho aqui, justinho, você vai fazer até chegar lá no último, lá na ponta. Essa cola que você faz aqui, ela precisa ser uma colagem bem colada, tá? Então, uma boa oportunidade para você praticar, você fazer 2 aparadores desse aqui, você já tá prático para colar, que esse aqui você nem queima mais seu dedo. Estamos indo aí para a reta final do nosso aparador, né? O princípio é esse, para fazer tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, o princípio é o mesmo. Ó, assim você vai tocar até lá no final, depois você pega uma faca, faz o mesmo esquema que eu fiz, ó, para tirar o excesso. Ficou assim, ó. Obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu e até mais.